Bom dia, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live aqui no Ho'oponopono Amor. Bora lá, temos live agora com a Lu, do Lu Ativamente. Venham cá. Vamos chegando. Avisar a Lu que eu tô aqui. Falaremos sobre... Antes que eu esqueça. Sobre a armadilha da falsa positividade. Vamos ver se a Lu já tá por aqui. Da falsa positividade. Só aquela positividade tóxica que falam, né? Vamos falar com a Lu, ela vai conversar Bom com a gente sobre dia, isso. bom dia, Bom dia, Lu, como estás? tudo certo? E contigo? Como é que Também. o pessoal está entrando? Tudo certo? Muito bom falar contigo. Que bom que tu tá aqui. Prazer. Joia. Primeiro te apresenta, então, pro pessoal te conhecer. E eu Sim, também. sim, claro. Tá tudo certo com o áudio e o vídeo? Tudo bem? Pra mim tá tudo certo, gente. Pra vocês também? Vão dizendo aqui, pessoal, por favor, porque às vezes está dando uma instabilidade. É assim, né? Quando a gente começa uma coisa nova, a gente acaba tendo aí É, alguns desafios, mas qualquer coisa eu tenho meu fone de ouvido aqui. Se ficar melhor, depois eu posso tá. colocar. Tudo certo, gente? Mas isso faz parte. Ok, ouvindo ok. Bom dia, bom dia. Pessoal que vai chegando, sejam muito bem-vindos, tá? Primeiro eu quero dizer, Kátia, que é uma alegria muito grande estar começando aqui esta parceria, né, contigo, com esse pessoal do Ho Oponopono e Amor, que eu também sou... Eu acho que nós temos duas grandes interesses, que eu falo muito do Ho Oponopono também, e também sou fãzaça de São Miguel. Ah, Então, aqui a gente é São Miguel na veia, né? São Então, Miguel na veia. Tu sabe que, inclusive, antes até de me apresentar, eu já vou fazer isso, mas antes de me apresentar, quero te contar para ti e para todo mundo que está chegando aqui que eu sou tão louca de São Miguel, como eu digo, né? Ele aham. está sempre tão comigo que eu fiz uma peregrinação para ir em 3 daqueles santuários. Eu já fui em 3 daquela lança, né, dele. Eu já fui em 3. Eu sou meio a louca de São Miguel, sabe? Para tudo é São Miguel. Tudo eu digo, bota a bola de luz azul em volta de Isso aí, ti. tudo azul. Tudo azul. O Hoje Ho'oponopono até Amor é azul. Mesmo que eu tive que mudar, eu verifiquei a conta, continua azul. ótimo. Hoje, casualmente, isso não foi proposital, Tá até minhas unhas estão quase azuis. azul. Mas, enfim, eu sou mesmo... Eu acredito que São Miguel, ele está sempre mesmo nos protegendo. É Com uma certeza. E coisa... ele nos uniu, né? Então, tamo aí. Sem dúvida, a nossa conexão foi através de São Miguel. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Que bom. Porque eu acredito que ele está sempre aí nos unindo de certa forma, que a gente às vezes nem entende, né, na hora, mas Nos guiando, nos protegendo. sempre, sempre assim. Bom, gente, então vamos lá, né? Me apresentando, eu sou Luciana Rodrigues, lá o meu perfil Lu Ativamente, né? Depois já olhem lá com calma. Eu sou treinadora mental e terapeuta integrativa. E por que na verdade, eu vou hoje falar, né? Quero trazer o assunto da armadilha da falsa positividade. E por que eu escolhi falar sobre este assunto? Já me apresentando, porque a minha história foi essa de falsa positividade, pode-se dizer assim, né? Eu acredito que a gente começa, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou seguir aquilo, eu tenho tanta coisa de autoconhecimento. A gente começa nesse coisa de que eu não posso ser negativa. A gente já sabe o malefício, digamos, que reclamar, que uma mente negativa traz na gente. Mas, mesmo assim, o que aconteceu com a Lu, né? Lá em 2014, por aí, um pouco antes, né? Eu descobri que eu tinha doença de Crohn, que é uma doença crônica psicossomática inflamatória do intestino. E os médicos não têm uma causa, eles sabem o quê? Que é por causa dos nossos pensamentos a gente gera essa doença no corpo. Então, a primeira coisa que eles me disseram é: vai buscar um psicólogo. E eu fui. E fiz terapia por algum tempo. Então, quer dizer, olha como a gente se perde nessa armadilha da falsa positividade.
Eu já estava cuidando da minha mente, eu já estava querendo evoluir, mas o que acaba acontecendo? A gente, na verdade, não está positiva, porque eu gerei uma doença no meu corpo. E é esse recado que eu quero trazer hoje, né? Quantas vezes a gente acha, eu já sou positiva, eu já tô super desperta, eu já tô no caminho do autoconhecimento, mas tu tá doente, tem sintoma, né? Tu, de certa forma, não tem um bom relacionamento com as pessoas que tu gostaria, tem dificuldade no teu trabalho, tu faz coisas que tu não ama, né? Tá lá por causa porque é o meu sustento, eu ganho dinheiro. Então, isso necessariamente vai te dar aí uma falsa positividade em algum momento da vida. Por quê? Porque tu não tá equilibrada emocionalmente. E aí, o que acaba acontecendo? Quando a gente tá nesse viés, e foi isso que aconteceu em mim, tá? Comigo, na minha vida, em 2012, por ali. Também aconteceram 3 coisas ao mesmo tempo. Eu até conto isso aqui no meu livro, Ansiedade Não Mais, Ai, que tá? legal, tem um livro, eu adorei. Tem um livro e tem um oráculo, vou mostrar ele também. Esse livro aqui, eu conto um pouco dessa minha história e trago algumas técnicas de controle mental aqui no workbook, né? Que foi o que me tirou desse umbral, pode-se dizer assim. Porque o que acontece foi, lá, quando eu me separei, eu estava doente e eu estava desempregada, eu tinha pedido demissão, na época eu era só professora, né? Então, depois eu tive uma fase de professora e terapeuta, e hoje eu sou terapeuta. Mas, naquele momento, lá em 2014, os médicos... Aí eu fui direto depois para o hospital, eu precisei fazer uma cirurgia de emergência, tirar um pedaço do intestino que estava estreito. Foi realmente uma fase bem difícil, né? Mas o que acontece? Daquele momento em diante, os médicos me disseram assim: olha, Luciana, nesse momento, essa parte não vai mais te incomodar. Mas doença de Crohn é uma doença crônica. Então, o resto da vida tu vai tomar azatioprina, que era a medicação. E aí, quando eles disseram que era uma doença crônica, que eu tinha criado no meu corpo essa falsa positividade, né? Eu disse, espera aí, se eu criei essa porqueira, foi bem assim que eu disse, falei comigo, eu vou ter que curar. Porque se foram os meus pensamentos que me fizeram chegar lá, eu também tenho condições de curar. E foi aí nesse momento, claro, continuei tomando essa medicação por bastante tempo. A gente é responsável aqui, nunca vai falar para vocês não tomarem medicação. Exato. Eu passei fazendo lá no Clínicas, eu fazia revisão a cada 3 meses, né? Ia lá, enfim, tudo direitinho, fazia os exames. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? Aí eu fui estudar neurociência e física quântica. E foi aí que eu descobri as técnicas de controle mental, foi aí que eu descobri, e nas próximas lives eu vou falar um pouco mais de como o nosso cérebro funciona, porque acho que é super importante a gente entender. Foi aí que eu fui estudar a nossa frequência vibracional, né? Então, eu comecei estudando essas técnicas bem da ciência, da neurociência e da física quântica, e comecei a várias técnicas, a interromper pensamento repetitivo, a limpar, né, a modificar, ressignificar crenças limitantes, tudo isso. E aí eu comecei a entender essa falsa positividade, porque não adianta só tu ser positiva, mas de certa forma tu não tá mesmo, porque tu tem um resultado na tua vida em qualquer área que não tá legal. Daí tu começa a brigar no teu relacionamento, ou tu não tem paciência com os filhos, ou enfim, tantas coisas. Ou o teu chefe, teus colegas de trabalho, ou tu vê que aquele trabalho não faz mais sentido nenhum para ti, né? E aí, isso tudo é essa falsa positividade. Então, o que aconteceu? Aí eu mergulhei na neurociência, na física quântica, e eu comecei a praticar essas técnicas. E começaram a dar tão certo, não somente comigo, que eu comecei a ensinar isso para outras pessoas. E aí foi a minha transição para ser terapeuta e treinadora mental. Claro, aí aqui também, Kátia, acho que vale a gente falar, né, que a gente estava falando agora há pouco de São Miguel, enfim, né? Eu
eu senti necessidade, tá? Lá pelas tantas, né? Hum. Gente, tome sua água, seu café aí também, que nem nós. É, vamos tomando, Hidrate. porque a conversa tá boa. De quem quiser trazer um mate também Ai, para muito roda, bom. Vai muito ser bom, ótimo. né? Eu aqui, Kátia, parênteses, né? Eu aqui eu não tenho mais tanto hábito de tomar chimarrão, porque aqui em Nem eu. Portugal a erva Ai, deve ser mate horrível. é uma coisa, não, é um artigo de luxo, assim, Ai, sabe? tem A pouca gente opção. acha nos mercados brasileiros, mas é super cara. É uma coisa, Entendi. assim, artigo de luxo. Então, eu parei de tomar o Shima, mas tudo bem. Voltando, então. O que aconteceu, né? Aí eu comecei a migrar para ser terapeuta só. E foi quando eu mudei também para Portugal. Eu me exonerei, na verdade, eu era professora concursada aí no Brasil, me exonerei, fiz uma grande migração. Depois, em outra live, eu falo sobre isso. Uhum. Mas hoje, o que acontece, né? Já faz mais de 5 anos que eu estou sem essa medicação e continuo. E qual é o resultado hoje? Por isso que eu digo, é tudo muito, muito centrado. Tu não vai, deu a louca, vou parar. Não, Não, tá não louca? é assim. Responsabilidade, né? Tá louca? Exatamente, né? Mas o que acabou acontecendo? Hoje faz 5 anos que eu tô sem essa medicação e os médicos me dizem assim: o que tu fez? Porque os teus exames dão que a doença está inativa em remissão. Que legal. Isto, o que acaba acontecendo é justamente porque é um treino mental. Uh, E é um treino mental diário, constantemente nós estarmos vigilantes, né? O orar e vigiar lá, Orar e vigiar. Cara, orar e vigiar é assim, ó. é o tempo Não é orar e esquecer, todo, orar e não fazer mais nada. é o tempo Orar e vigiar. todo, orar e vigiar. E é isso aí. Então, isso é com treino mental que hoje eu ensino, faço mentoria com muitas pessoas, né? Só que daí o que aconteceu nesse meio tempo? Eu também senti a falta da espiritualidade. Sim, E você tava aí falando na neurociências e tal. Mas eu eu tava. também sou assim. É, Eu gosto de saber o porquê, entendeu? e Mas aí que tá, falta uma coisinha. aí que tá, a gente fica tanto na mente, tanto, né, Kátia? Eu acho que tu vai entender perfeitamente. Muitos aqui também vão se identificar, provavelmente. Coloca aqui quem se identifica com o que eu vou dizer. Coloca aqui eu pra gente saber que a gente não tá sozinha. Aí a gente fica tão na mente, parece que a gente tá tão racional Uhum. que a gente sente essa falta. Peraí, mas tá um vazio aqui Tá. Eu tô dentro. falando aqui, ó. Ai, sim, tô feliz, obrigado, não sei o quê. Só da Eu não boca tô... pra fora. Racionalmente, tu tá querendo ficar assim, né? Exatamente. Mas lá dentro, tu não tá sentindo isto. Tu não tá realmente sentindo aquela alegria, aquele coisa contagiante que a gente sabe que dá para sentir, né? Uhum. Então, o que acaba acontecendo? Aí, nesse meio tempo, eu fui também e comecei a estudar várias terapias, muito da energia, da espiritualidade. Enfim, eu fiz muitos Ai, cursos de Theta Healing, terapeuta todas as terapeutas que eu conheço fazem muitos cursos, os homens, as mulheres todas. Porque a gente entra nesse mundo e fez, cara, será que isso daqui deu certo? Será que foi uma sorte? Não, vou ir lá porque de alguma forma nós a gente tem que estar se comprovando todo momento, né? E isso que tu tá falando, eu acho que é uma questão bem importante, porque eu falo como terapeuta e como mentora de Uhum. terapeutas, tá? Muitos chegam assim, dizendo assim: eu tenho que fazer mais aquele outro curso. Não é o outro curso. É começar a sentir, é isso que eu tô falando da falsa Uhum. positividade. Tu pode saber milhares de técnicas, tanto da neurociência, da física quântica, Tu sabe? da energética, cursos. É óbvio que eu também estou dizendo que a gente tem que ter o Sim, conhecimento. não, a Tem gente que sabe o ter, que tem que fazer. né? Mas a pessoa já tem. Mas, exatamente. Só que aquele vazio que a gente está sentindo, ele vai ser preenchido quando a gente tiver tudo isso dentro de nós e sentindo isso, sem essa falsa positividade. Então, por isso que eu chamei a live, né? Até o título eu pensei, vamos falar da armadilha da falsa positividade, porque isso é o que muitas vezes nos impede de sentir, de ter essa conexão com São Miguel, Com com o tu... Criador Conexão real, né? e até conosco mesmo.
né, Kátia? Com o nosso próprio eu superior. Porque a gente, muitas vezes, eu vou meditar, né? Paro para meditar. E aí, naquela meditação, eu tenho várias mentoradas que chegam e dizem assim, Lu, parece que foi uma escola de samba na minha cabeça. Eu não consegui meditar. A gente não Entende? Então, é lembra do treinamento que tu falou? Nós não, eu faço um retiro de meditação todos os anos. Nós não somos acostumados a meditar. Por isso que existem etapas, exercícios, treinos, dias. Gente, não é no primeiro dia. não Contar é. pra vocês. E eu sempre digo, né? Até isso eu falo muito também, que a gente vai acabar isso, todo esse trabalho de autoconhecimento, desse processo, como a Kátia está dizendo, né? Que não é no primeiro dia, e temos que saber que é um processo. Uhum. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai saber o quê? Que é até o último suspiro aqui, nesse corpinho, né? Nesse vestido que a gente está aqui, né? Porque ele não vai acabar até o último suspiro. Então, o que a gente... Aí vem a nossa mente barulhenta. Que por isso que a gente tem que interromper. Porque nossa mente, por natureza, ela é imediatista. Então, eu sentei 2, 3 dias para meditar, não consegui, eu não consigo meditar. Já larguei. Sim. Todo mundo que eu vejo que fala de. Alguém vai fazer live de meditação aqui, cara, eu não consigo meditar. Tá, quanto que tu tentou? Uma vez. Pois é, se tu tentou caminhar uma vez, será? Será que essa pessoa um dia levantou e saiu, que era bebê, levantou e saiu caminhando? Exato. Não, e além disso, tudo na nossa vida. Eu sempre faço analogia de treinamento mental com a academia, com o exercício Uhum. físico, né? Porque tu vai na academia no primeiro dia, o que acontece? Tu tá quebrada. Tu sai de lá, parece que passou um trator em cima da Aham. gente, não é? Então, só que o resultado, tu vai ter o quê? Depois de 2, Uh. 3 meses ou mais de treino, entende? E ele vem, Aí, né? Nossa. aí o teu corpo vai tá acostumado. Com treinamento mental é a mesma coisa. Então, seja meditação, seja, por exemplo, que nem tu faz aqui, né? Prática diária. Cara, Então, há aí anos. a gente vai, exato, aí a gente vai aprender, sabe? Eu tenho um grupo, até já vou convidar vocês, depois vai lá no meu Ó, perfil, se tem você um clicar aqui, ó, já consegue seguir a Lu. É Lu ativamente. Eu botei o arroba ali também, mas se clicar aqui, já consegue seguir sem sair da live. Ó. ótimo, maravilha. E lá depois vai direto para minha comunidade, tá? Hoje eu faço 3 vezes por semana, eu distribuo áudios Que gratuitamente, legal. tá? De reflexão sobre tudo isso que a gente está falando e várias outras coisas. Então, mas esse trabalho eu comecei lá há 5 anos atrás e era diário, agora que já não está mais tão diário, né? Mas Porque é também semanal. Tem 3 vezes por semana lá. 3 Top. vezes por semana tem esse conteúdo gratuito. Por quê? Porque a gente precisa parar e refletir, a gente precisa se dar conta daquilo que a gente está pensando. Tipo, sabe que às vezes eu falo para as pessoas na minha live da manhã, vocês sabiam que hoje é dia 5 de setembro de 2024? Tipo, tu tá pensando no quê? No dia 10 ou lá no dia 1º? Não, hoje é dia 5 de setembro. Se situa aqui no aqui e agora, né? O presente, né? Eu falo muito sobre o presente, porque a única. E até hoje eu estava. Casualmente eu estava vendo um vídeo que falava justamente. Isto aqui, nesse momento agora, é a única coisa que existe. Eu sempre digo para as minhas mentoradas, quando elas vêm assim, porque lá adiante e tal, tudo. E lá, a ansiedade. Por que eu escrevi sobre a ansiedade? Não é à toa, né? É a prova viva disso, né? Então, e Gente, hoje eu tenho um monte de mentoradas que elas aplicam essas técnicas, elas dizem assim, Lu, eu consigo voltar minha mente para o presente e sair lá de algum medo do futuro. Porque o que é a ansiedade? É a cabeça no futuro. Só. fazendo do moinho de vento um dragão lá, que nem o Don E Quixote. que não existe, que é uma ilusão da nossa mente. Por isso que quando eu falei armadilha da falsa positividade, a nossa mente, ela tá com armadilha o tempo inteiro para cima da gente. Ela tá assim, por isso que o orar e vigiar é o complemento, né? Porque ela tá o tempo todo com armadilha na nossa cabeça. E aí a gente fica com essa ilusão, né? E se a gente fica nessa ilusão, aqui, Kátia, eu acho que é o grande problema.
A gente começa a ser controlado por esses pensamentos, por esse medo, por essa depressão lá do passado, né? Porque o fulano me falou isso, aconteceu isso há 10 anos atrás e eu tô presa naquilo, na mágoa, enfim, no ressentimento. E o que acaba acontecendo depois? A gente não tá no presente e a gente não domina a nossa mente. Quem domina a gente é essa mente ilusória, essa E que armadilha. faz, né, um terror, né? A gente não é normalmente pensamentos de, estou nas nuvens. Não, e isso até eu vou explicar isso em outras lives, eu vou trazer aqui, posso falar melhor sobre o cérebro, porque Ai, tem uma. queremos aprender. Sim, eu vou trazer, porque acho que vale super a pena a gente entender que tem a nossa região cerebral que está o tempo todo alerta, 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 perigo, 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 ela é extremamente pessimista para nos proteger. Uhum. Tem um porquê Tem disso um acontecer. motivo, né? A gente só não pode ficar toda hora nesse acionamento aí. Exatamente. A gente tem que interromper essa parte e focar no que a gente quer, que é pensar com essa parte aqui do cérebro. Aqui a gente toma decisões assertivas, aqui a gente tem clareza, aqui a gente consegue fazer conexões legais. Por quê? Porque a gente está também daí vibrando mais alto, tá? Então tem tudo isso que a gente precisa perceber. Mas voltando aqui à questão de estar com a mente no presente, esse é um dos grandes desafios. E por isso que a gente não é positiva, por natureza. Porque a gente está vibrando lá na amígdala cerebelar que a gente não tem positividade nenhuma, pelo contrário, a gente só está buscando sobreviver. Olha isso. O nosso instinto de sobrevivência é esse. Só que o que acaba acontecendo? Aí a gente não pensa, eu digo, a gente não raciocina, a gente só reage. Pensar, a gente só deixa acontecer. E a gente só reage. É. E quais são as nossas reações, Kátia? Aqui a gente vai se identificar, porque eu, tu, todo mundo já Vamos fez, colocando aí um joinha se identificarem. já fez isso, que é o quê? Ou a gente ataca, ou a gente foge. Eu sou essa pessoa. E eu tenho Isso eu sei falar, né? Então, pra ganhar uma. Nossa, eu destruo se eu quiser, entendeu? vai cheia do argumento ainda. Sai da frente, né? E é assim. Só que aí que tá. Esse argumento, olha, ó, vou pegar esse exemplo que eu acho que é super importante, porque tem tudo a ver com a armadilha da falsa positividade. Uma coisa é a gente ter argumento, que nem tu Eu vou disse, achar. eu vou reagir e eu tenho argumento. Só que tu pode reagir. Quando eu falo reagir, às vezes esse reagir ele tá numa forma agressiva, Sim, falando impulsiva, de formas sem agressivas. Isso. pensar, tá? Uhum. Porque é essa região do nosso cérebro que está ativada, a gente não pensa. Ou a gente tem uma outra postura. Até bota aqui quem é que ataca e quem é que Eu foge. Eu não estou ataco. conseguindo ler todos os comentários, mas vão colocando Eu aqui que sou. vai Diz ser o boa essa meu irmão mais participação. novo que fala, porque vocês não conheceram minha irmã antes. Eu normalmente também Antes, ataco, oh, que loucura. Ele diz, é porque vocês não conheceram minha irmã antes. pois. Por quê? E aí que tá. Porque Né? justamente, mas essa é a nossa defesa. Ou a gente É. ataca, ou a gente foge. Mas aqui a gente não tá pensando, Kátia. A gente Não, só isso tá aí. reagindo, tá? Essa é a diferença. Agora, eu não tô conseguindo acompanhar aqui os comentários, Ah, mas não, vai pode botando aqui. deixar que eu vou vendo Isso, a aqui. Kátia vai vendo aí e a gente vai ver se as pessoas mais atacam ou mais fogem. E aí a outra reação, Comentem aí pra nós, queremos saber. exato. Vocês estão pensando muito, ou meus comentários estão parados. Deixa eu entrar na live de outro telefone aqui, pode ir falando. Que às vezes para os comentários, tem essas coisas boas aqui no Instagram. Sim, Alguém fala um oi aí só pra mim saber que tá funcionando. Ou pra gente saber que tá tá todo mundo pensando. Diz esses dias, diz minha amiga Kátia, eu tava muda porque eu tava. Caiu uma refletindo. coisa na minha cabeça. Não foi uma ficha, foi uma ficha de. Foi uma pedra. Olha ali, ó, pronto. Oi. Ali, Tá, ótimo. beleza. Então coloca se vocês atacam ou Isso. fogem. Por quê?
É justamente isso. Aí a Kátia tá dizendo que ela ataca, eu também normalmente ataco, tá? Hoje eu dou uns minutos, né? Ali, ou melhor, uns Ó, uma galera segundos. foge aqui, ó. Ó, foge. E eu vou dizer uma coisa: normalmente a gente foge. O padrão de comportamento que a gente mais faz, se não é essa pessoa muito impulsiva, assim, ela foge. Ela foge e o pior, ela foge e aí ela começa a engolir, ela começa a Ah, eu não trancar, vou. ela começa a deixar tudo aqui. Por que a Luciana lá no início ficou doente com doença de Crohn? Porque eu era essa que engolia. Eu era essa que ficava somatizando. Eu Até, nunca levei desaforo pra casa, gente. pois, eu lá no início era, tá? Eu Mas depois eu não me comecei a aprender. orgulho, mas a gente tá falando aqui dos nossos instintos naturais, entendeu? E que isso é a nossa reação. Só que, Kátia, pensa comigo. Quando a gente aprende a controlar a nossa mente, a gente aprende que tu não precisa nem atacar e nem Não, fugir. Tu pode tá louco. ter aqui alguns. Eu nem falei, não me orgulho disso. E é aí que tá. Tu vai raciocinar. Isso. E uma coisa bem interessante é o seguinte: essa região que eu falei da amígdala cerebelar é impulsivo. Por exemplo, se eu pegar esse copo, se tivesse quente isso aqui, eu tocasse através dos meus sentidos, poxa, isso aqui vai Já queimar. Eu já solto. larga. É Uhum. instantâneo. Por isso que quando a gente escuta alguma coisa, a gente lê um WhatsApp, enfim, não importa. Através dos teus sentidos, é na hora, é instantâneo. Agora, Desde essa região criança, né? Eu tenho um sobrinho de 7 anos e quando estão falando uma coisa que ele não quer, ele finge que ele não escuta. é uma forma de proteção, tá É uma vendo? forma de proteção. Ele, tipo, não tô aqui. Que tá, é uma forma, não deixa de ser uma forma de É uma proteção. forma. Só que tem um detalhe: se a gente não trabalha esse sentimento, em algum momento depois, ó, A agora eu li aqui, ó. gente sempre pergunta pra ele, né? Ah, aconteceu tal coisa, como é que tu se sentiu, o que aconteceu? Porque senão ele finge que não, ele entra numa coisa de fingir que não existe ou ser agressivo pra caramba. Mas normal, instinto, ele é criança, ele tá aprendendo, né? A gente tá Na, ensinando ele ainda. e isso aí, e outra coisa, tem 7 anos. Só que olha É, ele aqui é uma pequeno. coisa que a gente costuma fazer. Desde os 7, antes dos 7, a gente faz isso. E a gente vai botando para baixo do tapete. É. E nunca me perguntaram como eu me sentia. Hoje em dia, quando a gente fala, tu brigou na escola, como que tu se sentiu? Nunca ninguém falou isso. Ai, brigou na escola, vai apanhar, vai fazer. É, a Não, gente já tá fazendo diferente, né? graças Nossa a educação foi Deus, a gente totalmente já está numa diferente. nova era, né? Ainda bem. Eu acho que tanto, bom, as crianças demais e os pais, mesmo que a gente teve uma educação, aquele Foi que ninguém me melhorando, perguntou, né? hoje já tem um pouco mais de consciência. E acho que para isso E que nós estamos aqui, E né, as Kátia? crianças, sabe o que eu acho também, Lu, que as crianças estão melhores porque nós estamos melhorando. Eu vejo essa melhoria nele, mas assim, eu e minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente deu um up muito grande. Então era normal que ele viesse. E os próximos também vão vir muito melhores. Exatamente, mas aí que tá. Isso Por nós, eu acho que a nossa missão de a estar nossa aqui, missão. que é o quê? Despertar para cada vez mais essa expansão de consciência. Tem muita gente ainda vibrando baixo na Terra? Sim, desses 8 bilhões de pessoas, Sim. tem. Mas é por isso que a gente está aqui. Por isso que todos os dias tem um tijolinho aí que a gente tenta colocar, né? Todos. E assim, ó, lembra, orar e vigiar. Segunda a sexta, eu tô aqui, quando eu faço 21 dias de São Miguel, sábado e domingo. Estamos fazendo a quaresma. Sabe aquela coisinha que tem uma amiga que falou um dia, que agora é minha amiga, né? Nossa, com a primeira live que eu vi, tu eu pensei, ai, que guria mais chata, ela não cala a boca, não sei o que, não sei o que lá. E depois na segunda mas até que eu gosto do que ela fala. Na terceira nossa, eu não consigo mais sair daqui. É a questão do hábito O também. hábito, Que o cara. hábito a gente cria. Ah, eu não tenho hábito para meditar, para emagrecer, para isso. Gente, tudo é uma questão de criação de hábito. E isso vai passar como tu tá conversando com esse diálogo interno. De se cuidar, né? Que tu falou aí da tua doença que tu teve, que aí tu passou a se cuidar, tu foi procurar aprender. Antes, como eu falei, talvez a gente não tinha essa inteligência. Por isso que o Ho'oponopono vem e diz assim, ó, vai, eu me perdoo por todas as escolhas que eu fiz até aqui. Mesmo que não foram as melhores, eu tava fazendo o melhor que eu sabia naquele momento.
É nessa parte que ele me ganhou, sabe? Eu digo muito isso para mim e para as pessoas que chegam até mim que são mães. Porque a gente, enquanto mãe, a gente se culpa pra caramba, né? Se a gente fez, é porque a gente fez. Se a gente não fez, é porque a gente não fez. E a gente vai saber disso só quando tiver adulto e cresceu lá, que nem tu estava falando agora, né? Ele com 7 anos. Tu só vai conseguir entender essa conversa. Como é que tu tá te sentindo lá quando ele crescer? Porque daí tu vai entender se ele assimilou, se Que ele deu realmente certo. conseguiu dissolver aquela emoção que ele estava com a raiva, enfim, e tá tudo certo. E eu sempre digo, nós temos que sentir todas as emoções. Temos. A falsa positividade diz assim, ó, eu tenho que estar sempre feliz. Eu só posso estar lá em cima, né? Eu uso a tabela vibracional, outra live eu vou Que trazer para bobinha, explicar, né, Lu? né? Então, ontem, eu vou dar até um exemplo. Ontem, uma mentorada minha, a gente fez uma sessão na terça-feira. Ai, Lu, tô te amando, só pra falar aqui antes de tudo continuar. Ai, eu também, eu tô amando. Tu e toda essa galera, esses coraçõezinhos, Ai, os meus coraçõezinhos. amigos que são demais, meu Deus. Olha que A gente coisa linda. aprende muito juntos, por isso que a gente tá conectado, né? Que a gente aprende demais. Com certeza, com certeza. Mas olha só que interessante. Ontem, uma mentorada que fez uma sessão comigo na terça, ela me mandou um áudio e disse assim: Luta, alguma coisa acontecendo de errado. Porque eu tô hoje muito estranha. E eu sempre termino a sessão e eu fico 1 semana, 2 semanas me sentindo super bem lá em cima, alto astral e tal. Então, assim, sabe o que tá acontecendo? É que tu tá, talvez, sei lá, triste, te sentindo culpada, tu tá te sentindo que não é bom o bastante em alguma coisa, às vezes, ou não merecedora, tem tantas coisas, e tu não tá olhando para isso, tu tá sempre querendo estar lá no pódio. E lembra como é que é a nossa vida? Por que o nosso coração é assim, né? Por quê? Porque é altos e baixos. Só que a grande questão é o que é essa falsa positividade? É a gente ficar dizendo, ai, não, eu só posso estar alegre, eu só posso... Até aqui mesmo. Olha no Instagram. Vamos pegar a rede social. Gente, é muito louco quando a gente entra as redes sociais é só a falsa positividade. Ninguém tem, Porque nunca vi nenhum problema, né? Eu, quando eu venho aqui, conto minhas coisas, falar, meu pai tá no hospital. Não, eu tenho que estar aqui feliz. Não, eu vou que olhar, gente, eu tomei triste hoje, meu pai tá... Beleza, me aguentem, né? Vocês não são meus amigos. não, e assim, Kátia, vai acontecer. A nossa vida Tem vai várias ter coisas. problemas. É que nem eu digo, tu não vai deixar de ter problema. Sabe, quando eu falo do método, né, que eu ensino, eu digo, tu não vai deixar de ter problema. Tu vai aprender a reagir a esses problemas de outra forma. Sabe? Com muita clareza, com muito discernimento, com muita escolha. Eu escolho fazer isso. E não só reagir como a gente falava agora há pouco. Isso, no inconsciente, né? Lembra que a gente falou de lutar ou fugir ou Na atacar? impulsividade, Isso. tá? Não, a gente tem como tu interromper isso, tu botar esta parte aqui para pensar, e Isso. aí sim tu vai, olha, eu tô com essa situação, como é que eu vou reagir a isso? Como é que eu vou lidar com essas questões? Seja com filho, com parente, com, enfim, o que for, com Trabalho. dinheiro, trabalho. Normalmente tu atende terapeutas quando tu dá mentoria? Não, agora eu atendo bastante terapeutas, mas eu também Mas atendo qualquer pessoa. bastante mulheres Ah, e principalmente mulheres que acreditam nesse viés da ciência com a espiritualidade. Porque, como eu falava lá no início, eu fui muito também para essa parte da espiritualidade. E se vocês virem. Bom, depois lá, vocês vão ver lá no meu. Eu digo que o meu Instagram não é que não tem posicionamento, mas é uma miscelânea, porque é ciência com espiritualidade. E eu acredito realmente. Sério, Kátia, se tu me disser assim, Lu, mas não tem que ser. Essas coisas de marketing que dizem, não tem que ser só ciência, porque tem os céticos, porque ah, isso, porque aquilo. Eu digo assim, gente, nós eu somos faço tudo muito errado. unidos, Essas pessoas do marketing, elas me odeiam. Eu não faço nada que eles falam. Tô nem aí. porque olha aqui, nós somos um ser íntegro, que a gente tem o corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico e o corpo espiritual. Uhum. Eu não posso arrancar uma parte minha. Sim. Entende? Então, tu vai lá no meu perfil, tu vai ver o quê? Tem canalização de segunda a sexta-feira, que eu faço com a minha equipe de guias de luz, tá? Mas eu vou estar lá falando de cérebro também.
tem canalização. Bom, outra coisa que eu canalizei que eu disse que eu ia mostrar, o meu oráculo. Ai, que lindo! Quero muito ter um É oráculo lindo também. mesmo. É um oráculo de autocura, Que tá? E lindo! aqui, nesse oráculo, por quê? Porque eu adoro os Eu oráculos, né? amo também. Eu sou neta de uma... Pode-se dizer cartomante mesmo, mas ela era curandeira Que na minha legal! cidade, né? Então, eu tenho isso muito, né, nos meus genes. E esse oráculo aqui, ele foi totalmente canalizado para mim. Então, são 44 cartas Que lindo! que cada uma delas traz alguma coisa de auto e autocura. E no livreto, tá? Aqui nas 44 cartas tem prática. Por quê? Porque eu acredito nessa coisa de praticar, orar e Eu vigiar, mas eu tenho que estar praticando. É que nem o que a gente faz? A gente pratica o Ho Oponopono. A gente pratica a oração de São Miguel, mas a gente tem que fazer a nossa parte, não vai cair do céu, né? É aquilo que a gente diz. Então, o treino que a gente falava, o hábito, a gente vai ter que fazer. Então, aqui vai ter uma prática. Que bonito! Porque nesta prática, eu vou estar desenvolvendo, por exemplo, aqui, ó, a carta da autoconsciência, né? Eu vou estar desenvolvendo o auto-amor. É tudo auto. Ai, tá? amei, amei. Ó, o auto-perdão. Olha aqui o Ho Ai, que Oponopono, ó. bonito! Olha o Ho Oponopono aqui, na O auto verdade. perdão, isso Né? aí. Então, por quê? Justamente porque a gente tá nessa questão de que a gente precisa, essa autocura, ela vai vir também através de nós. Ela não vai Dá mais pode, poder, né? Eu acho que me sinto mais empoderada quando eu sei que eu posso fazer alguma é coisa. aquilo que eu te falei lá no início, que eu contei para vocês. Quando o médico disse, se eu criei essa doença, eu vou ter que curar. Claro, é através de uma série de técnicas, de ferramentas, de tudo isso, Ok. mas eu vou ter que curar, Nossa, tá? Dineia quer saber como que ela pode comprar um. Lá no meu link da bio também tem a do oráculo, tá? Tem do oráculo. Tem Pode o comprar. oráculo. Tu tá no Portugal, tu pode estar no Brasil, não tem problema, né? Não, o link que tá lá no meu link da bio tá no Brasil. Ah, certo? legal, então. Tá no Brasil. Vai comprar pela Eduz e depois recebe em casa com frete grátis, tá? Já Ai, tá que bom. incluído o frete grátis. Aqui em Portugal, me chama e aí eu mando direto daqui, certo? Ah, beleza. Eu mando direto daqui. Lindo, né? Ótimo, amei, amei. E É muito bom para quem já é terapeuta, dá pra pessoa tirar uma cartinha dessas para ela ficar com essa eu falo mensagem. para que todas as pessoas, e eu tenho gente que diz assim para mim, ó, Lu, todos os dias, até ontem, foi engraçado, porque tem uma que eu digo assim, todo dia de manhã, quando eu faço a minha conexão de manhã com São Miguel, enfim, né? Eu sempre tiro, tanto que nos meus stories, vamos lá nos meus stories, todo dia tem uma carta de oráculo. Não necessariamente o meu, porque daí eu vario todos. Sim, né? tu vai botando outros também. Vario vários oráculos. Quando eu tiver o meu, eu vou mandar um pra ti. Joia! Eu vou mandar um para ti depois, Kátia. Depois eu quero. Ai, vou ficar bem feliz. Vamos falar sobre isso, sim. Mas olha só, todos os dias eu boto nos meus stories, porque é a minha primeira conexão, eu coloco uma carta de oráculo. Aí, o que acaba acontecendo? Eu digo para que as pessoas que têm o oráculo, para que elas se conectem todos os dias. Até aqui eu explico um pouquinho. Gente, ele vai conversar com vocês de umas formas assim, ó. Incrível. Incrível as respostas que vêm. Eu lembro que eu já tirei com amigas, eu assim, tá, então agora, daí eu pedia pra outra coisa, voltava pra pergunta anterior. Tipo, não, vamos ver essa coisa aqui. É incrível. E ontem uma pessoa que comprou o meu oráculo, eu também trabalho com os florais de Saint-Germain. Na verdade, ela me chamou porque o floral dela estava acabando. E aí ela disse assim, Lu, eu fiz uma experiência. Eu antes tirava a carta do oráculo todos os dias de manhã. E agora eu comecei a tirar de noite. E eu entendi que a carta que sai de noite para mim é tudo que eu vivi durante o dia. Só que eu não tinha me dado conta. Aí eu disse, ai, que coisa linda de ver isso, né? Porque o que acontece, né, Kátia? O que é se conectar com o oráculo? É tu pedir para que essa espiritualidade, independente de quem tu acredite,
ela se conecte contigo e te traga resposta, te traga uma clareza, uma luz, alguma coisa, né? Então, é muito incrível, digamos assim, quando tu usa todos os dias, porque por isso que eu digo assim, o oráculo é uma ferramenta diária, para que Nossa, todos muito bom. os dias a gente possa estar se conectando. E o que acontece? A gente tem a dificuldade de sentir, de ver, né? De acreditar. Aí tu vai pensar, cara, mas foi bem isso que aconteceu. E o oráculo Ele vai trazer uma mensagem. ele vai trazer uma mensagem. Aqui, por exemplo, não é uma auto. Aqui eu peguei a carta da gratidão. A gratidão. Mas que é uma ferramenta de autocura também, né? Muito poderosa. E que a gente precisa todos os dias também se conectar. Então, o que acaba acontecendo? O oráculo ele vai trazer cada vez mais essa sensação de que eu tô no caminho certo e essa certeza de que eu tô realmente conectada com a fonte, com a espiritualidade, enfim, porque a gente tem dificuldade de, por exemplo, a gente faz perguntas para o nosso superior e para a fonte criadora, enfim, como quiser chamar. Só que muitas vezes a gente não sabe ler. Ou a gente não. Ah, não. Ah, me respondeu isso não, mas eu quero aquela outra resposta. É bem isso, né? A gente não acredita às vezes, ou às vezes está indo contra Tá aquilo querendo que outra coisa. exatamente, né? E eu sempre digo, se tu pediu para o oráculo, ele não vai mentir, ele vai vir de acordo com o teu campo vibracional. Então, é uma resposta, é uma ferramenta, né? Que é, não, olha só, é para usar. Alguém colocou aqui, ó, A Marta. a Marta. Pensei que não podia usar todos os dias. Esse aqui eu indico que use todos Eu uso todos os dias. Por quê? Porque a gente tá. Pensa, tu começa o teu dia fazendo uma conexão contigo, com o teu coração, com a espiritualidade. Para mim é regra. É mais uma ferramenta para te ter autocura. Com certeza. E esse aqui, por que ele é de autocura? Porque todas as cartas, eles vão trazer uma ferramenta que tu vai aplicar e que vão te trazer autocura. Tá? Então, por isso. Mas olha só, voltando agora aqui também uma questão que nós estávamos falando, Kátia, dessa questão de estar no presente, né? Por que é tão difícil isso também? Porque a gente tá com essa mente com 60, 70 mil pensamentos por dia. Por isso que o vigiar e orar, ele deve ser o tempo inteiro. Nossa. Só que é óbvio que a gente não vai estar dando conta de 60, 70 mil pensamentos. Meu Deus, vai enlouquecer, né? Não tem como. Agora, tem uma coisa. A gente consegue, tá? A gente consegue perceber como é que a gente está se sentindo. E é aqui que a gente tem que cuidar da falsa positividade. Eu não consigo me dar conta, né? Eu tô triste, ou melhor, eu não consigo pensar que eu tô pensando na minha doença. Tem mais um detalhe, o que eu vou aumentar se eu fico pensando na doença? Isso é a física quântica, onde tu coloca a tua atenção, cresce. Então, se eu tô colocando a minha atenção na doença, o que eu fico mais? Doente. Eu tenho que... Por isso que as técnicas que eu faço na mentoria, elas são tão importantes. Porque tu tem que interromper isso e focar na solução, na cura, né? No que eu quero. Então, o que acaba acontecendo? Aí aqui, onde é que eu digo sempre pra gente perceber? Como que eu tô me sentindo. Só que a gente tá nessa gangorra, isso aqui é uma montanha russa todos os dias. Eu tô super alegre, daqui a pouco eu pensei numa coisa e, nossa, fiquei triste. Me senti culpada. Daí daqui a pouco eu já lembrei de uma viagem que eu fiz que foi fantástica lá. Aí já fui lá para cima de novo, né? Então, é assim a nossa mente. Agora, o que é a questão? Esta falsa positividade, a gente precisa estar atenta. Porque às vezes nessa ânsia de que eu tenho que estar sempre bem, sempre feliz, sempre tudo acontecendo. Quer ver uma outra coisa que é uma falsa positividade que eu falo muito também para as minhas mentoradas? É a questão da novidade. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente tá assim, não acontece nada de novo na minha vida. E a gente quer o novo.
A gente gosta, porque dá essa química boa, E dá uma entendeu? empolgação, né? E essa novidade, ela tá aí para todos nós, porque todos os dias é um novo presente. A gente só tem que criar essa novidade. Só que a gente fica esperando que algo externo, novo, venha e aconteça. E se não acontece, eu fico lá embaixo, triste, deprimida. Uhum. Só que não é assim que funciona. Quando tu começa a ter essa autonomia emocional, e normalmente na minha mentoria, eu ensino também, tá, Kátia, para te explicar aquilo que eu estava falando. É muitas terapeutas, mas muitas pessoas que não são Uhum. terapeutas, que estão com alguma questão. Por quê? Porque ela vai aprender para o resto da vida e ela não vai ficar comigo. A Lu vai ser um período. Porque eu normalmente, em 10 sessões, eu vou ensinando as técnicas e quando ela termina, ela tem autonomia Ela emocional. já sabe o que fazer quando acontecer tal coisa, me sentir assim. Exatamente. Tô com crença limitante, o que eu tenho que fazer para Isso limpar aí. isso? Nossa, me veio tal pensamento lá na cabeça. Vou ter que interromper, vou focar para o que eu quero, para a solução, como eu falava Nossa. antes. Então, por quê? Porque a minha intenção, eu não quero que a pessoa fique dependente Uhum. de mim, entendeu? Ela não, assim como a gente vê, né, que às vezes, dependendo em qual tipo de terapia, ela fica dependente. Não, a ideia não, é ela que ter essa Isso autonomia faz até emocional. aquela coisa do soltar, né? Do desapego. Exatamente. Do soltar, tem vários nomes para isso, efeito zenão, deixar ir. É. Inclusive, já vou dar até aqui uma indicação falando sobre isso. Lembrei de dar uma indicação de livro. Esse livro aqui, Deixar Ir, eu acho que no Brasil o nome é um pouquinho, o português do Brasil é um pouquinho diferente, mas é desse autor, David Hawkins, que é o mesmo neurocientista que construiu essa Da, tabela, da tabela. tá? Já vou deixar essa indicação aqui, porque esse livro é super Deixa eu ver interessante. o nome do Eu livro aqui acho no que Brasil. no Brasil é um pouquinho diferente, mas bota aí, deixar ir. Ó, é o caminho da entrega plena, que é isso que a Kátia está dizendo, né? O soltar. E eu sempre digo que os dois maiores desafios nossos da mente é o quê? É a mesma É o... coisa. Aqui é deixar ir o caminho do desapego. Mas a capa é igual? Deixa eu ver aqui tem. Porque eu tenho uma mentorada que estava lendo e ela me mostrou uma outra cor. Não, amarelo. Ela mostrou uma outra cor da Deixar ir capa. o caminho do desapego. É. É Nossa, diferente. custa R$ 500 no Brasil? Sério? Não, aqui Jura? Aqui tá R$ 78,90. Ai, mas tem. é. Mas tem essa mesma coisa aí, tá R$ 500. O caminho da Sério? entrega plena é R$ 500. Talvez porque seja a versão portuguesa. Eu acho, por isso que daí tá tão caro, Deve mas ser. eu não. Eu Pega não aquele sei. outro, pega o deixar ir o caminho do desapego, daí vai estar 78. É, eu não sei se esse, o mais de capa amarela, é igual e é completo, tá? Também não sei. Mas É uma enfim, edição, é uma edição tipo que tem várias outras. com- Tem a cura, tem outras. É uma edição, acho que um pouco mais. Por isso que é mais deve ser barato. uma pocket, deve ser uma pocket. Esse livro aqui, ele é completo, mas enfim, ele vale Mas muito a se eu leitura. boto aqui se eu boto aqui, ó, vai aparecer aquele lá mesmo. Então pode. Eu acho que vai ser bem, ó. Porque aparece esse, mas aparece esses outros amarelos, ó. Esse daí talvez seja uma versão mais reduzida, talvez por isso do preço. Deixar ir o caminho do desapego. Tá. Mas aqui o que nós estávamos falando, e eu estava falando sobre o que eu sempre digo, né? Sempre fala fala no Brasil, né? Porque senão fica difícil pra nós. Pois é, eu vou. É que esse aqui eu não tinha. Eu O sabia caminho que do tinha uma desapego, mas deve ser a mesma coisa. o É só nome outra é o versão. mesmo, tá? O autor é o mesmo. É só a A única editora que é diferente. e eu sabia que era a capa diferente porque uma mentorada Isso. minha tá lendo Amarelo. e ela Editora tinha me Pandora. mostrado uma outra cor. Tá. Mas o que eu estava falando, os nossos dois grandes desafios da mente e que daí dá essa armadilha da falsa positividade é o soltar e o estar com a mente no presente. Esses são os dois maiores desafios, por quê? Porque é o tempo inteiro que a gente tem que praticar. É o orar e vigiar. É orar e vigiar. Então, a gente tem que estar muito consciente do que nós estamos pensando, certo? Para que a gente possa
para que a gente possa realmente sair desse ciclo, digamos, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar bem atenta também, tá? Agora, eu acho que eu trouxe, assim, por cima, um apanhado, mas eu vou pedir, Kátia, permissão para que a gente faça... Eu gosto sempre de terminar as minhas lives. Eu faço lives todas as quartas lá no meu perfil e no Insight Timer, tá? Também estão todos convidados. Estão convidados a entrar lá na minha comunidade lá do WhatsApp, enfim. Eu sempre gosto de terminar fazendo uma breve meditação de 2, 3 minutos. Beleza. Não é uma meditação, tá, gente? É só colocar alguns downloads para que a gente mude a nossa vibração. Eu sei que muitas coisas que quando cai ficha já muda a vibração, dá insight, né? Tudo isso. Mas para que a gente comece aí o dia, quem está começando aí no Brasil, aqui já é quase 2 horas da tarde, né? Mas para quem está começando o seu dia, já sentindo, porque eu falo da falsa positividade, que a gente tem que sentir. Então, mesmo que seja 2, 3 minutos que a gente vai fazer para a gente Ótimo. sentir. Pode ser? Pode ser. Então tá. Então, quem puder, quem não estiver no trânsito, quem estiver assim, né? Pode parar 2, 3 minutos. Eu prometo que não vai ser muito longo. Mas só receber esses downloads, eu acho que já é uma coisa muito impressionante. Assim, a gente já muda a nossa frequência, a nossa vibração, tá? Então, quem puder sentar confortável, quem puder fechar os olhos, ótimo para se concentrar cada vez mais, tá? Então, vamos fechando os olhos. Começa a respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sente ele indo até o teu abdômen. Sinta que o teu abdômen está movendo para frente e para trás. Vai no teu ritmo, respirando cada vez mais lento e profundo. E agora, conecta com o teu coração e imagina uma luz branca dourada no teu peito. E esta luz começa a se expandir, cresce, e ela vai lá no centro da Terra. E tu te vê conectada lá no centro da Terra, com essa luz branca dourada. E ela sobe lá para a 12ª dimensão. Respira lento e profundo e sinta que tu está agora conectada lá na Terra e lá no alto. Neste momento. Sentindo toda a energia da Mãe Terra, do planeta, e sentindo a energia de toda a espiritualidade, junto com você agora. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de nós, do nosso coração, das nossas células, dos nossos chakras, todo o sentimento de medo, de preocupação, de ansiedade, de tristeza, de depressão, que possa estar nas nossas células por causa que a nossa mente barulhenta nos engana. Que tudo isso agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta que dentro de você está saindo toda essa densidade, esse peso, e vai saindo pelo topo da sua cabeça e vai lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós, neste momento, nesse tempo, dimensão e realidade, a sensação mais elevada de tranquilidade, de calma, de discernimento, de clareza. E que é possível, seguro e permitido nós sentirmos tranquilidade, calma, discernimento e clareza pela perspectiva mais elevada do Criador de tudo que é e para o bem maior. Respira lento e profundo. Imagina agora uma luz rosa
entrando pelo topo da sua cabeça, passando pelo seu coronário, descendo até o seu frontal, entre as sobrancelhas. Essa luz rosa desce na sua garganta, no seu laríngeo, toma conta de todo o seu coração e você começa a sentir esse amor da fonte, simplesmente por ser quem você é. E essa luz rosa desce abdômen, essa luz rosa desce um pouco mais, até o seu baixo ventre, topo da coluna, pernas e pés. E você visualiza agora toda essa luz rosa tomando conta de você, trazendo esta nova configuração e reprogramação. Respira. E eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, mestres e mestras, anjos e arcanjos, Arcanjo Miguel, que continue trabalhando em cada um de nós essa reprogramação agora e nas próximas horas. Assim é, assim será. Está feito, está feito, está feito. Respira. E a gente agradece, conecta mais uma vez com a luz branca dourada no seu coração. E esta luz agora vai descendo pelas suas pernas, cria raízes e você vai se conectando novamente com o ambiente que você está, voltando para o aqui e agora e abrindo seus olhos. Me digam aqui como é que vocês estão, se está todo mundo Ai, bem. muito bom. Lu, amei. E lá no tua bio tem todas as formas de entrar em contato contigo, de adquirir também teu livro, o Oráculo, que teve Tem, bastante gente que está interessada. tem tudo lá, tá, gente? Me sigam lá, vai ser um prazer conversar com vocês. Entrem para a comunidade do WhatsApp, que tem áudios gratuitos segunda, quarta e sexta. Vocês também sabem bastante mais sobre os produtos, os serviços, enfim, tá? As lives, eu faço muita coisa gratuita também, tá? Uhum. Então, é por causa, justamente, né, Kátia, daquilo que a gente falava, né? É o nosso propósito. Então, Uhum. muitas coisas, é o nosso trabalho, né, também, mas a gente está aí querendo, ó, quase dormir, que bom. Sinal Tô que tão relaxa relaxada. bastante, exato. Por isso que eu sempre gosto, e olha só que às vezes é 2, 3 minutos, Muito bom. como muda, né? Então, essa falsa positividade, né, que às vezes a gente está sentindo, é parar e fazer uma meditaçãozinha dessas, gente, olha só. E aí tu eleva a tua frequência e tu sai da falsa positividade, dizendo, ai, não, eu não posso ficar assim, eu não posso ficar assim, sabe? Então, é justamente a gente mudar isso aí, né? Ai, a Nanda aqui, ó, minha mentorada, querida, me ajuda muito como mentora, estão me curando a cada dia. Ai, que Gratidão, bonito. amada. Muito feliz. Gente, foi um prazer, Kátia, foi um prazer a todos vocês que estão aqui. Prazer Tá? te conhecer, Lu. Amei. Que Deus abençoe teu trabalho. Somos muito gratos pela tua vida, por tudo que tu compartilhou aqui conosco. Foi ótimo mesmo. A nós, tá? Eu sou muito grata por vocês também, tá, gente? E cada vez mais estou aí à disposição. Qualquer coisa, chama lá no direct, chama lá na comunidade do WhatsApp. Já tem também o meu contato, né, direto, Ótimo. certo? E a gente vai se encontrar todas as quintas desse mês aqui, né, Kátia? Já Ai, vamos que lindo. convidar o Sim, estaremos pessoal sempre juntinhas. para a semana que vem, mesmo bate-local, mesmo 9 bate-praia. horas, quinta-feira que vem, estaremos aqui. Vocês apareçam. Exatamente. Já estão todos convidados, tá? E Óbvio. compartilhem para a Vai gente. ficar salva a live, compartilha. Podem olhar de novo, podem mandar para alguém. Exatamente. E eu quero depois também, eu vou tentar subir ela pro meu canal do YouTube, tá? Ah, beleza. Vai ficar salva aqui Isto. no Ho'oponopono e contigo também, que eu vou botar em colaboração, tu aceita e fica nas duas páginas. Perfeito. Então tá, gente, gratidão imensa. Um beijo no coração de vocês. Fiquem Obrigada, com Deus. gente. Fiquem bem. Coraçãozinho ali, ó. Até mais. Beijo. Gratidão. Beijo. Fiquem bem, bom dia. Bom dia.